que é o modo de luta ou fuga? O modo de luta ou fuga é o modo ao qual você está sendo direcionado, dominado e controlado pelos hormônios do estresse. Você está preparado para agir, para correr, lutar ou até mesmo fugir daquilo que te oferece perigo. Nosso corpo ele é inteligente e ele foi treinado durante um processo evolutivo, mais ou menos de 400 mil anos, que é o registro mais antigo dos traços do homem sobre a Terra. Ele vem sendo controlado e nós viemos, né, sendo treinados e adestrados há mais de 400 mil anos atrás. Vem um perigo, a gente corre ou luta contra ele. Então, nosso corpo se arma, ele se prepara para o perigo, para o risco grave e eminente que coloca em estado de extrema vulnerabilidade o nosso corpo. Porque, bom, vamos lá, você está andando numa selva e, de repente, você ouve um barulho. As suas amígdalas, que são basicamente o seu sentido aranha, que detecta o perigo antes mesmo dos seus olhos verem o perigo, dos seus ouvidos captarem o perigo, a amígdala, ela tem uma conexão muito forte com o nosso olfato. E a amígdala não é a mesma amígdala que a gente tira, não. É uma amígdala que fica na região do nosso cerebelo, tá? Então, ela tem uma conexão muito forte com o nosso olfato. O nosso olfato era muito desenvolvido lá no passado. Então, nós sentíamos o cheiro do predador, pronto, o nosso corpo se armava para correr. E nós reagíamos fisicamente àquele perigo. A gente corria ou a gente lutava contra aquele tigre dente de sabre que estava se aproximando de nós. E com isso, depois que o perigo passava, nós entrávamos no estado de homeostase, de equilíbrio. Ou seja, o sistema simpático, que é esse modo de estresse, de luta ou fuga, ele saía do comando depois que o perigo passava, você respirava e entrava o modo parasimpático, com a resposta positiva ao estresse, te colocando em um estado de homeostase e equilíbrio. Só que o que acontece no nosso corpo quando você entra no modo de luta ou fuga? O nosso corpo precisa se preparar para a ação. Então, ele pega toda a energia excedente, ok? Ele pega toda a energia excedente do nosso corpo e ele lança para as nossas extremidades, para os nossos braços ou para as nossas pernas, para que nós possamos correr ou lutar contra um perigo. Então, com isso, toda a energia e todo o sangue que circula em áreas essenciais para a manutenção da vida, como no nosso sistema metabólico, no nosso sistema imunológico, no nosso sistema digestivo, eles simplesmente param de funcionar para que nós possamos correr. E, francamente, toda vez que você está estressado, você está desligando a sua imunidade, o seu trato digestivo, o trato intestinal, o seu metabolismo, que é importante para você metabolizar os nutrientes dos alimentos que a gente usa no dia a dia, que dá energia ao nosso corpo para que a gente possa viver, possa progredir, possa prosperar e ter mais energia e equilíbrio. Então, a partir desse ponto, a partir desse momento, você está no estado de luta ou fuga, onde você não pode se regenerar, onde você não pode se curar. Só que no passado era o tigre dente de sabre, era o mamute, era uma tribo rival que atacava. Hoje, o nosso cérebro ele é tão desenvolvido que o nosso córtex pré-frontal, com as suas capacidades cognitivas, ele pode prever um perigo antes mesmo que esse perigo se manifeste. Então, você lembra que o seu dinheiro está acabando e você tem as contas do final do mês para pagar. Pronto, isso é um motivo para o seu cérebro acionar no seu corpo o instinto de sobrevivência. Você está trabalhando e, de repente, você se lembra que esqueceu um compromisso com o cliente. Pronto, entra a resposta ao estresse e, novamente, você está no modo de luta ou fuga, onde o seu corpo está, o quê?
com a imunidade baixa, metabolizando pouco a comida. Então, você sente alguns efeitos no seu corpo, como tensões, dores, você sente cefaleias, dores de cabeça, aquela azia no estômago que nunca passa, aquela sudorese, ou às vezes uma psoríase, ou algum tipo de alergia cutânea, ou diversas outras inflamações, como renite alérgica, gastroenterite, e você está se sentindo mal, sem energia, fraco, se vê às vezes depressivo, ou muito ansioso, muito alerta, muito estressado, e não sabe por quê. Não sabe que o grande inimigo nessa história, na nossa história, na história de todos, está sendo o estresse.